não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Em termos bíblicos, nós podemos dizer que isto é a isto que Deus se refere quando ele fala: eu te conheci desde antes da criação do mundo. Né? Então, Deus pode falar isso para qualquer um de nós. Tá certo? E isto é a nossa verdadeira unidade. Então, é claro que este eu, assim concebido, ele existe para muito além da sua existência física, para muito além das funções neurocerebrais, até das funções psíquicas que nos compõem. Dito de outro modo, não há outra maneira de nós nos conhecermos senão quando nos encaramos a nós mesmos como sujeitos agentes num plano que não é totalmente de eternidade, mas é de perenidade. Né? Quer dizer, é na perenidade ou na eviternidade que nós existimos. Nós não existimos na eternidade, por quê? Porque nós fomos criados. Eterno, aquilo é o incriado, o que nunca foi criado, o que sempre existiu. Nós não somos assim, nós fomos criados. Então nós temos um começo. Tá certo? Mas temos um começo, mas não temos fim. E isso é o que se chama eviternidade ou perenidade. É lá que nós estamos, é lá que está o nosso verdadeiro ser, e é só ali que nós podemos captar isso. Agora, entre a vida diária, com toda esta fragmentação de estímulos que você recebe do ambiente, tá certo? E entre toda a sua própria confusão e fragmentaridade interior, e partindo disso nós temos que criar alguns artifícios para nos ajudar a tomar consciência dessa nossa verdadeira realidade. Tudo aquilo que nos dê um senso de continuidade no tempo é bom para isto. Certo? Assim como tudo aquilo que nos dê um senso de totalidade da existência. Lembrando sempre que tudo isso são imagens, né? São apenas imagens, são como se diz, figuras de linguagem. Né? E eu há muito tempo eu uso esse recurso da coleção de melodias. Eu estou 24 horas por dia passando alguma melodia na minha cabeça. Se o que acontece em torno pode se integrar na melodia que eu estou recordando, muito bem. Se não pode, eu aumento o volume da melodia e não presto atenção no que está acontecendo em volta. Né? Este é o truque. Não são todas as melodias que servem para isto, porque quer dizer, as melodias, toda a música folclórica, popular, etc., etc., ela tem certos aspectos morais que estão ligados a ela. Então, a melodia que tenha sido composta sem, vamos dizer, um sentido moral, um sentido moral aceitável, não serve para nós. Né? E por isso é evidente que eu dou muito mais importância a melodias mais de tipo folclórico ou popular no sentido estrito e não, vamos dizer, a música industrial, por exemplo. Né? Aliás, aqui uma das coisas... Com licença. Uma das coisas que ficam mais claras aqui na experiência que eu estou tendo com a música popular aqui nos Estados Unidos é a diferença brutal que existe entre a música country genuína e ou a sua versão industrializada ou a música industrializada em geral. Tá certo? Os grandes compositores e cantores country, eles todos falavam da sua experiência real. A música tem um sentido narrativo muito forte. Tá certo? Quando você chega na música industrial, já não é isto, já é uma imitação. É uma segunda versão disto, feita para um propósito industrial, comercial específico. Propósito que os primeiros compositores já não tinham. Tá certo? E, de certo modo, vamos dizer que eles compunham para si mesmos e para o seu grupo de amigos. E só em segundo lugar aquilo chegava, vamos dizer, a um público. Né? É muito interessante você acompanhar a vida de alguns desses compositores da música country. Muitos deles se conheciam, eram amigos, e eles compõem, de certo modo, uns para os outros.
tá certo? Ou para si mesmas. É claro que depois apresentava aquilo num show, mas o show não era senão, de certo modo, o mesmo círculo social ampliado. Tá certo? E esse público captava, então, instantaneamente aquela emoção, aquele sentimento que os cantores estavam passando, como se eles próprios participassem disso. Então, era, de certo modo, era a voz de todo o povo que ecoava, né? Nas mentes daqueles compositores. Depois, é claro, hoje em dia você não encontra mais isso. Não tem mais, quer dizer, o sistema aí da chamada indústria cultural tomou conta e ela dita as normas. Ela dita as normas não só em função daquilo que lhe parece ser aceitável pelo público, por um público que é concebido como uma espécie de média estatística e não uma vivência real, mas em função, às vezes, de certas alterações de comportamento que eles querem induzir nesse público, ou seja, a música usada como um instrumento de manipulação e de engenharia social. Praticamente, hoje, é só isso que se encontra. No cinema também é a mesma coisa. Eu digo, hoje, dificilmente se faz algum filme que não seja pura engenharia social. Tá certo? Então, esse é um material que, vamos dizer, esse é veneno puro. Você consumir essa coisa é realmente você se imbecilizar. Tá certo? Principalmente quando aparece algum filme, uma coisa assim que pareça ter um sentido esotérico muito profundo, aí é que a imbecilidade vai mais fundo. Né? Um dia tem uns amigos meus que chamaram para assistir o filme Matrix e eles estavam assim deslumbrados com Matrix, porque aquilo parecia que era revelação. Né? E daí eu assisti os 15 primeiros minutos e não aguentei mais, porque ali era um mundo falso. Mas era um mundo falso tão completo, que, por exemplo, o sujeito te dava uma banana, o negócio tinha aparência de banana, tinha casca de banana, tinha polpa de banana, tinha gosto de banana, nascia numa bananeira, nascia no terreno onde se planta banana, mas era tudo falso. Então era a imitação completa. Eu digo, escuta, mas espera aí, eu não posso assistir uma coisa dessa. A ideia da imitação completa, ela em si é autocontraditória, e eu não posso ficar impressionado com uma coisa que eu já sei que é autocontraditória e que jamais acontecerá em nenhum mundo concebível, tá certo? Então, se há um problema no mundo que não existe, é esse. Quer dizer, você criar um mundo de sensações físicas totalmente falsificado, 24 horas por dia, eu falo, não, posso me preocupar com tudo, menos com isso. O diabo é poderoso, mas não tanto. Então, eu assisti os 15 minutos daquilo e chegou uma hora e falei, não, isso aí é uma coisa realmente para retardado mental. Tal como o tal do Exterminador do Futuro, que voltava para o passado para alterar o seu próprio futuro, sem se preocupar com o que acontecia durante essa transição. De onde estava a transição? A transição ocorreu no futuro, no presente ou no passado. Tá certo? Então, os camaradas não esclareciam nem isso. Então, aquela narrativa ela não tinha aquela conexão, aquela continuidade temporal mínima necessária para criar nem mesmo a mais remota impressão de verossimilhança. Então eu olhava aquilo e falava, mas como que as pessoas podem, vamos dizer, se emocionar, com uma narrativa que está dizendo para você, eu não posso acontecer. Nem neste mundo, nem em qualquer outro mundo. Existente ou por existir. Então eu vi o seguinte, elas se emocionavam com cenas isoladas, e elas criavam uma outra conexão que existia só na mente delas. Então, de certo modo, a narrativa estava sugando as energias interiores daquelas pessoas. Mas, bom, assiste 3 filmes desses, você já está idiota. A não ser que você rememore a experiência e perceba o que se passou. Como você foi ludibriado. Bom, com música também acontece a mesma coisa, a 3x2. Então eu fiquei muito feliz quando descobri este manancial da música country americana, porque é uma música muito límpida, feita apenas, vamos dizer, de emoções humanas genuínas, primárias, por assim dizer.
e onde eu não vi, até agora, nenhum elemento, vamos dizer, de falsificação ou de manipulação. Né? Quando você ouve, por exemplo, ouvindo Pharoah Young, né? Cantando assim a mulher que não quer mais falar com ele, né? Ela diz, ela não quer me magoar, mas ela não consegue dizer I love you, né? A gente sabe que ele viveu isso, né? Assim, isso é parte da biografia, isso aconteceu mesmo, né? E então não tem falsificação, né? Então por isso que eu achei que essas melodias são muito úteis para isso. Então, o que é preciso conservar na memória não é a interpretação que você ouviu, é somente a melodia, como se você estivesse cantando, ou assobiando, sei lá. E você fazer a sua coleção. Isto não é um senso de continuidade, mas isso ajuda a pegar. E, sobretudo, isto é uma defesa extraordinária contra a banalidade do ambiente. Né? Um elemento muito importante, vamos dizer, para a formação de uma pessoa intelectualmente preparada, é ela conseguir uma certa independência em relação ao ambiente psíquico em torno. Né? Então, você não se deixar levar pelas solicitações, pelo magnetismo de estímulos que só vão banalizar você e vão fragmentar a sua atenção. É você recusar a atenção ao que não interessa. Isso é muitíssimo importante. Você para, vamos dizer, como é que se faz para um filósofo, como se faz um grande romancista, um grande escritor? Bom, é fácil você perceber. Quando você lê um Balzac, um Tolstói, um Dostoiévski, você vê que aqueles camaradas eles tinham mundos inteiros dentro de si. A imaginação deles abrangia, às vezes era até maior do que o círculo de experiência deles. Né? Como é que se consegue isso? Né? Bom, consegue-se abrindo um espaço interior que consiga abranger e transcender a experiência externa. Não tem outro jeito. Então quer dizer que o mundo interior desses camaradas é certo, bem maior do que o ambiente social no qual eles estão. Isso quer dizer também que experiências que foram vividas em outras épocas, em outros lugares, e que são absolutamente inacessíveis na experiência real hoje, se tornam acessíveis para você. Como, por exemplo, você compreender os diálogos platônicos. Né? Aí o Paul Friedlander já nos deu o exemplo de como se faz isso. Você vai se transpor imaginativamente àquela experiência, você vai vivenciar aquele diálogo, você vai se tornar um dos discípulos de Platão. Você vai ver como eles, sentir como eles, etc. Você só pode fazer isso por imaginação, porque eles todos já morreram e o único documento que sobrou foi o texto dos diálogos. Né? Então você vai encenar aqueles diálogos como se fosse um teatro da sua mente. Não é fazer como na USP, nós vamos pegar aqui o texto e vamos decompor e vamos analisar. Não, isso aí você pode fazer também depois que você tiver preenchido aquela leitura com os elementos imaginativos. Se você for fazer antes, então você está secando o material. Tá certo? E você cai então numa espécie de intelectualismo masturbatório que não leva a coisa nenhuma e que é profundamente insatisfatório. Como as pessoas que praticam isso sentem que é insatisfatório, sentem que aquilo não resolve nada, então elas têm que valorizar aquilo socialmente, dando a impressão de que é uma atividade, né, intelectual muitíssimo importante e cheia de um treco que eles chamam de rigor. Né? Mas claro que tudo isso é, vamos dizer, um teatro de segunda categoria, um teatro mambembe. Né? A verdadeira leitura de Platão, ou de qualquer autor da antiguidade, começa, vamos dizer, com esta participação imaginária profunda. Esta participação pode, em seguida, vamos dizer, ser completada pela investigação histórica. Você vê que quando o Friedlander busca algumas informações no campo histórico para completar a sua experiência da leitura, ele está partindo de uma experiência imaginativa e depois é que ele está calçando aquilo na realidade dos fatos. Não é isso? Então, nunca ao contrário.
É nunca primeiro a investigação filológica ou a análise de texto, etc. E depois isto. Nunca isto. Né? Então, para isto, significa que você precisa ter, vamos dizer, uma imaginação possante, né? Capaz de se desligar do imediato, mas se desligar sem se alienar dele. Você não, pode, não se trata de você viver no mundo da lua. Né? Trata de você integrar a experiência momentânea, geralmente banal, num mundo maior. Tá certo? Agora, se você sente que a experiência imediata, que o meio imediato, está oprimindo você e você quer fugir dele, aí você está lascado. Porque não se trata de fugir, trata-se de engoli-lo e transformar em outra coisa. Então, essa coisa das canções que eu estou falando serve muito bem para isso. Quer dizer, para você ligar ou desligar, né, do ambiente conforme você sinta que os estímulos são úteis ou inúteis. Quer dizer, você tem que se colocar ali não como uma pobre vítima que está sendo levada daqui para lá pelos estímulos ambientes, mas como o presidente de uma multinacional, entendeu? Que não recebe qualquer um na sala dele. Entendeu? Então, você quer falar comigo, você tem que passar pela secretária, pelas relações públicas, pelo não sei o quê, e daí eu vou ver se te dou atenção. Quer dizer, eu estou sabendo que você está ali, estou sabendo que você está solicitando a minha atenção, mas não vou te receber assim, sem um sério motivo. Tá certo? As solicitações de atenção são uma coisa que pode destruir a sua vida intelectual por completo. E se você se sentir como um bichinho acuado e tentar fugir para um mundo de sonhos, aí é que ela vai te perseguir. Tá certo? Então você tem que ter adquirir uma espécie de soberania sobre esta coisa. Né? Não tema, se você for capaz de fazer isso sem magoar as pessoas, então você é um artista. Em geral, poucas pessoas são. Né? Eu estou lendo, por exemplo, uma biografia de Ezra Pound, e Ezra Pound não conseguia fazer isso, ele só conseguia defender o seu mundo interior sendo mal educado. Tá certo? E veja, Ezra Pound era um gênio, não era qualquer um. Né? Então, mas ele não tinha esta habilidade, né, de recusar a atenção sem que nem as pessoas percebam. Aí eu sou super, nesse ponto eu sou superior ao Pound. Né? Eu posso estar com uma pessoa durante 2 horas, não presta atenção numa única palavra que ela está dizendo, e a pessoa não me percebe, acha que eu estou interessadíssimo. Né? Então, mas eu desenvolvi isso quando eu comecei a ir para a escola, que minha mãe ia me acordar. Né? Então eu estava na cama, eu fingia que estava acordado e conversava com ela, mas eu estava dormindo. E ela ficava crente que eu já tinha acordado, estava no último sono. Então, quer dizer, cada um inventa os recursos que puder. Tá certo? Mas sempre busque a continuidade da sua melodia interior. Isso aí sem isto você não vai conseguir se defender. Mais ainda, como você viu no Brasil, e o ambiente brasileiro é só banalidade, e é só, vamos dizer, é uma coisa de sanguessuga, né? Todo mundo é um sanguessuga de atenção no Brasil. Para qualquer mesquinharia, né? Quer dizer, o sujeito, por exemplo, eu conheço pessoas que adoram conversar sobre doenças, né? Eu tenho tantas pontes de safena, não sei o que, eu sofri um AVC, não sei o que, e esperam que a gente preste atenção nessa porcaria. Né? Outros vêm nos contar as suas realizações no campo erótico, né? Coisas desse tipo. Né? Então, basta você ligar a televisão no Brasil, pronto, você recebe uma inundação dessas coisas. Né? Não tem nada que preste. E se você vai, diz, bom, agora eu vou para a universidade, eu vou para um ambiente mais civilizado, né? O que eles vão te dar lá? Né? Vão te dar como este
aquela menininha que trabalhou no filme, até esqueci o nome do filme, é Um Contra Mil, uma coisa, ou Mil Contra Um, baseado no livro do William Lima da Silva, que era o chefe do Comando Vermelho. Então aparece lá uma atriz dando uma entrevista, dizendo, não, porque aqui a gente vive no mundo da classe média carioca, mas daí eu li os livros do fulaninha de tal, que mostra, né, toda esta coisa do banditismo e tal, foi um outro mundo que eu descobri. Então ela acha que quando ela descobriu o narcotráfico, né, ela teve uma ampliação cultural absolutamente formidável. Né? E eu me lembro que desde os anos 40, mais ou menos, tem pessoas que passam por essa experiência, descobrem que existe o banditismo em torno, né? E não percebe que o banditismo também faz parte da própria banalidade em torno. Né? Você teve uma ampliação do seu horizonte sociológico, adquirindo informações que, no fim, não têm importância nenhuma. Não é isso? Se você pensar o que são esses 50 mil brasileiros que morrem por ano, né? São a repetição banal de uma realidade macabra. Quer dizer, o macabro se tornou banal também. Né? Então, eu não creio que esta penetração nas misérias sociais seja efetivamente uma ampliação da inteligência, um crescimento da inteligência. Por quê? Porque ela se constitui apenas, vamos dizer, de dados homogêneos. Não é isso? Quer dizer que milhões de cigarros de maconha, né, milhões de pacotinhos de cocaína, não contém nenhuma informação a mais, além do primeiro cigarro de maconha ou do primeiro pacotinho de cocaína. Tá certo? Então, isso aí, vamos dizer, são informações desse tipo que você tem acesso nas universidades. Quer dizer, eles vão te fazer uma penetração na banalidade, uma absorção de banalidade, disfarçada de tomada de consciência. Alguns chamam de conscientização, essa porcaria. Então, como não há mudança, não há um acréscimo qualitativo, não é ampliação nenhuma. Você está apenas tomando nota de mais fatos banais que não significam grande coisa. Né? Agora, isso não acontece, por exemplo, quando você lê um diálogo de Platão, porque ele vai inaugurar possibilidades cognitivas que você não tinha antes. Ele não está apenas te dando novos fatos da mesma ordem, do mesmo plano, mas está te elevando a um outro plano, de onde todos os fatos aparecem transfigurados. E é esta a experiência que você tem que ter. Não é isso? Mas, na Universidade Brasileira, você é capaz de até transformar um texto de Platão numa investigação de banalidade. Você veja que, por exemplo, nos últimos 30 ou 40 anos, começaram a aparecer milhares de livros onde a obra dos poetas, dos filósofos, etc., é diretamente associada, vamos dizer, à sua vida sexual real ou suposta. Porque eu acho que assim, qualquer investigação da vida sexual ali é sempre suposta. Se há uma coisa que ninguém fica sabendo, na verdade é isto. Né? Mas você pode ouvir falar alguma coisa, especular. Né? E o mais incrível é as pessoas acharem então, que a vida sexual é o centro de construção da personalidade. O que é uma coisa realmente impossível. Se é uma coisa impossível, é esta. Mas as pessoas apelam para o Dr. Freud, e o máximo que eu posso dizer com o Dr. Freud é que é o seguinte, é que é um sujeito inconsciente, idiota. Um cara que não tinha a mais mínima autoconsciência e que inventava coisas para justificar uma mitologia pessoal dentro da qual ele viveu, de certo modo, para justificar que comia a cunhada. Né? Então, em matéria de conhecimento da alma humana, o Dr. Freud não é nenhuma autoridade. Né? Embora alguns fatos que ele tenha observado de fato existam, mas isso não quer dizer nada. Muito bem. Também em função do mesmo problema, e já que eu estava falando a biografia do Pound, então, perguntaram para o Pound o que
Palmo esteve na cadeia durante 12 anos, né? Sem nenhuma acusação formal, sem nenhum processo, até hoje não se sabe exatamente o que ele estava fazendo lá. Mas daí perguntaram para ele, e todo dia recebia visitas. Então perguntaram para ele do que ele conversava com as visitas. Daí ele respondeu com uma citação latina que eu não sei, eu acho que é de Virgílio, mas não tenho certeza. Né? Ele respondeu: deliteris de armis prestantibus que ingenies. Quer dizer, de letras, de armas, né, e de gênios formidáveis. E daí dizer ele que são as únicas coisas das quais as pessoas inteligentes devem conversar. Então, as conversas também são extremamente importantes para isso. Quer dizer, se no seu círculo imediato você não tem com quem conversar de letras, de armas e de gênios formidáveis, tá certo? Não converse sobre nada. Tá certo? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.